Olá, o programa Ponto Cego de volta, trazendo novidades, informações úteis e importantes para que a nossa sociedade seja cada vez mais inclusiva. Eu sou Paulo Roberto Cândido, sou um homem de pele parda, cabelos e olhos castanhos, estou usando meus óculos escuros, estou com uma blusa aqui, acho que é na cor salmão, calça jeans azul, sapatos pretos. Estou aqui na biblioteca da Sociedade de Assistência aos Cegos. Atrás de mim tem uma estante com livros. E aqui ao meu lado esquerdo, com muita alegria, Rafael Moreira, de volta ao nosso programa. Contigo, Rafael. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do programa Ponto Cego. Eu, Rafael Moreira, tenho 1,76 m de altura, de pele parda, cabelos pretos e estou aqui em mais uma edição com o professor Paulo. E aí, professor Paulo? Inclusive, Rafael, hoje eu irei conversar com o professor Hélio Amazonas, ainda dentro da consciência negra, né, do mês não só de novembro, mas o ano todo, sempre que for possível, é importante a gente estar trazendo esse assunto. E eu vi uma conversa sua anteriormente com o professor Hélio Amazonas, que você sempre fazia a sua autodescrição como uma pessoa de pele morena. O que foi que ele falou para você? Ele falou realmente que eu não me sentia livre para falar que eu era uma pessoa negra, né? Por conta da estrutura, né? De eu ter recebido muitas informações a respeito da cor da minha pele desde criança, né? Que eu era uma pessoa de pele morena e não uma pessoa negra, né? Então hoje foi tirada toda essa dúvida, né? Em relação a isso. Exatamente. E lembrando, né, que os negros e os pardos são considerados, né, a maior parte da população brasileira. E vamos então acompanhar esse bate-papo que eu tive o prazer de trazer aqui para o Ponto Cego, para os nossos estúdios aqui diretamente da biblioteca. Falar sobre consciência negra, sobre a história verdadeira que as crianças, os jovens precisam compreender da identidade cultural, da nossa raça brasileira, dos negros e de tudo que faz parte dessa discussão, que não deve ficar somente no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. É importante que a gente traga, não só no programa Ponto Cego, em outros programas, essa discussão para que a sociedade viva em paz e todos possam conviver, independentemente da sua cor de pele, das suas escolhas sociais ou de gênero. Então, com vocês, a entrevista que eu fiz com o professor Hélio Amazonas, que é professor de matemática, que é estatístico e é um pesquisador sobre a cultura negra da qual ele faz parte. Vamos acompanhar. Professor Hélio Amazonas, seja muito bem-vindo ao programa Ponto Cego. Esse programa tem uma característica de desconstruir aquilo que foi construído de forma equivocada. Então vamos conversar justamente sobre essa construção equivocada que se faz com relação ao papel da pessoa negra na nossa sociedade, o que é racismo, o que é injúria racial, enfim, o que é liberdade, né, para os povos. Eu fico muito feliz em trazer essa pauta. Essa pauta não se remete somente ao mês de novembro. Acredito que a qualquer momento você tem que estar discutindo este assunto para que a sociedade como um todo entenda que nós somos um povo diverso, não é isso, professor? E que todos nós somos iguais, independentemente das nossas cores de pele, das nossas ideologias, dos nossos gêneros e dos nossos pensamentos. Certo, Paulo. Olha, é tão importante um tema como esse, no momento que nós estamos, né? No momento que esse programa vai para o ar, não se discute somente a consciência negra em novembro, né? Esses são problemas que você colocou, pontos que temos que falar o ano todo. E repetir também, porque a nossa sociedade está modificando, né? Hoje são novos integrantes e parte da nossa história acaba se diluindo por causa disso. Então, falarmos hoje de consciência negra é falar novamente de uma história contada já de uma outra forma, não tão fantasiosa, né, como a gente tem nos nossos livros, e relatar o quanto isso é importante para nós mudarmos a nossa condição de sociedade, que a gente tem hoje, como você disse, uma sociedade racista, preconceituosa, até desestimulada. Eu tenho muitas situações assim, de jovens negros aqui no Ceará, desestimulados e muitos sem saber de fato a causa. E a história, ela acaba ajudando, né, nessa construção, como você disse, a gente desconstruiu e a construção ela se torna mais fácil pela história
que a gente tem, né? E por falar em história, né, muitos de nós estudamos na história a questão do negro somente relacionada à época da escravidão, né, do Brasil colonial. Os livros de hoje, ou os livros de daqui a pouco, né, digamos assim, como é que ele vai contar essa história, o papel do negro na formação da identidade do nosso povo? Hoje nós já temos professores, sociólogos, historiadores, já em elaboração de novos livros didáticos sobre esse assunto, né? Uma recente pesquisa que eu li agora, que fala da história do Ceará, a história do negro no Ceará, feita por estudantes de um curso de pós-graduação da UFC, e é um trabalho muito bem feito, muito mais atento à realidade que a gente tem aqui, certo? E esse trabalho, ele hoje é representativo, tá? Então, esses autores estão aí, certo? Outros autores que eu conheci também, conheci um professor, por sinal, americano, e que o trabalho dele foi falar sobre a questão da escravatura e o racismo no Ceará. Como que isso vem tomando forma. Por quê? Isso começa também, Paulo, pela uma frase que mais ouvi, e agora eu acho que ela já está mudando, foi as pessoas afirmarem que em Fortaleza não tem negros. Certo? Isso me assustou bastante. No Ceará não tem mais negro. E aí a gente sabe muito bem que todo o Brasil recebeu ao longo do seu momento de descoberta, pós-descoberta, né, certo? A tentativa de colocar os indígenas à disposição dos descobridores, certo? Da época, voltaram-se então a trazer homens negros escravizados, que foi o processo, para o nosso espaço, para nos dar cobertura. Então aí, todos nós temos que ter ciência que não foi um contingente pequeno, certo? Parece até que isso só aconteceu nas capitais que a gente já ouviu falar, certo? Como Salvador, Rio de Janeiro, São Luís, e tiraram, né, nessa estrutura o Ceará de fora desse processo, como se aqui não tivesse tido essa realidade. E todos nós sabemos que ao longo da história a questão da negritude ela existiu em todo espaço. Então é muito importante a gente poder trazer isso e começar daí vendo que consequências isso acabou ocasionando, né? E aí a gente vê situações hoje sociais de comportamento por falta dessa visão histórica. Verdade. A questão do preconceito também ela é muito embasada, muito na questão social também, né? Porque os negros, mesmo após a liberdade, né, a abolição dos escravos, eles foram jogados para uma sociedade sem nenhum preparo, sem nenhuma condição de se autossustentar. Isso foi muito complicado também para essa população, não foi, professor? Sem dúvida. A questão da invisibilidade, essa é uma palavra que as pessoas do movimento hoje negro na capital têm usado muito esse termo, invisibilidade. Porque se eu não sou visto, se eu não sou bem visto, ou se traz a minha história como seres sem nenhuma preparação, que na verdade não tiveram mesmo, né? A forma como eles vieram no mercado que existia na época, violento, de fazer os seres humanos serem mercadorias, isso foi muito violento. E aí, chegando aqui, continuaram na condição de não ter nenhum apoio, certo? Da sociedade. Então, essas pessoas sentem hoje o preconceito também por resultado dessa condição que foi gerado. São pessoas não respeitadas, tinham empregos menores, não tinham condições, acesso, né? Se a gente for ver na nossa vida hoje, a gente descobre assim, que muitos dos nossos bisavós não tinham acesso à escola. Por quê? Porque não se permitia uma educação aberta para a população negra. Isso já era um preconceito social
fortíssimo. As mulheres até negras, que é um outro, né, espaço também que a gente precisa discutir, elas então vieram depois dos homens. Enquanto os homens demoraram a ter acesso à escola, as mulheres negras vieram depois. Tá? Então, muitos de nós ainda relatamos esse fato. Olha, as minhas tias-avós não tiveram acesso à escola, não puderam, né, conseguir estudar, porque a lei não permitia o acesso a isso. Então, todo esse preconceito tem um elemento causador, que é a invisibilidade, a não perspectiva, certo? De poder crescer, e com isso elas estão ainda à margem. Então, a gente vê ainda uma sociedade sofrendo esse preconceito à margem, né, dessa condição. E muito embora 56% da população brasileira, né, é constituída de pessoas negras, né, consideradas pessoas pretas da raça negra. E por que essa maioria, professor Hélio Amazonas, ainda não tem essa consciência social e política que eles podem alcançar diversos postos nessa sociedade, inclusive ter voz e vez por ser maioria? Por que acontece de essa maioria não estar conseguindo se auto-enxergar, digamos assim? Olha, aí eu coloco para você uma condição que é a educação, porque, queira ou não, a nossa educação, quanto sala de aula, nós temos estudantes negros e estudantes brancos, que recebem a mesma educação. Eu gosto muito também de falar assim, pelos exemplos que eu tenho, de poder dizer que essa foi a minha educação. Eu me lembro, no meu processo de estudante, né, de nível básico, as minhas informações não eram muito claras. Eu tinha a história do Brasil com muitas deficiências. E pouco se falavam de personalidades negras, de representações negras. Nem se comentava sobre isso, né? Enquanto que você vai hoje em lugares, como por exemplo, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer o Museu do Negro, em São Paulo, que é um local específico que se construiu ali. Né? Todas essas pessoas trouxeram essas pessoas para esse ambiente, bibliotecas, onde a gente tem vários escritos dessas personalidades. E isso na escola não tem. A escola ainda ela está com 13 de maio, libertação dos escravos, falam da princesa Isabel, mas não falam de todo o contexto, por exemplo, de o que aconteceu antes da libertação, por quê, e depois da libertação, quais as consequências que tivemos, né, com tudo isso. E como é que nós estamos depois desse 13 de maio? 13 de maio foi um momento super importante, mas hoje até os movimentos negros não gostam de falar sobre isso. Preferem dia 20 de novembro, aí entra novembro, a responsabilidade de que data é essa, que dia 20 é esse, por causa de Zumbi, que foi uma forte liderança, um elemento muito forte na história, que encarou de frente esses problemas e, como consequência, sofreu a crueldade, né? Foi morto, decapitado, violentado no seu espaço territorial, no seu espaço que existia em Palmares, que era um grande espaço, que a história não conta isso, né? Quem foi Palmares, onde estava Palmares, o que provocou Palmares, que é uma história que vem anterior. A maioria desses negros que vieram, eles já tinham essa história de grandes impérios, de grandes comércios, de organização, mas só que não vieram com essa oportunidade. Certo? Eles tiveram que deixar todos os seus bens, seus pertences, até porque eles já eram resultados de uma luta tribal que existia no continente africano, e aí aqueles que perdiam nessa luta tribal eram escravos já desse império localizado lá. Mas muitos vieram com essa formação, por isso que eles conseguiram construir um local que brigou durante a história por muito tempo de ser o local deles, e foram, né, dizimados pelos colonizadores da época, porque era muito forte. Né? Talvez até o medo deles era de ter também aqui cidades grandiosas como existiam, né, no território do continente africano.
Então essas coisas são que a história negou, a história nunca falou sobre isso. Quando a gente veio falar de Ovídio Palmares, a gente já ouve o finalzinho. Olha, Palmares era um local onde tínhamos negros e o Zumbi foi morto, né, por ter esse domínio, por ter ali um acontecimento social muito forte na época. Verdade. E quando se fala no quilombo de Palmares, hoje em dia se imagina que os quilombos estão mais para o interior do nosso Brasil, mas nós encontramos quilombos na capital, nas cidades, nos bairros, professor Hélio. Sim, sim. Essa fala do que é um quilombo, ela é interessante pela questão de que hoje nós estamos trazendo o conceito de quilombos urbanos. Porque até então todo o nosso conhecimento ainda está ainda sendo localizado nos quilombos rurais. Fortaleza, Ceará, tem espaços representativos dentro da nossa história. Conceição do Caetano é conhecido nacionalmente como um dos maiores quilombos rurais, certo? Pela grandiosidade da família, pela representação que essa família tem dentro da história. A Serra do Evaristo também, acredito que com o nosso novo censo demográfico isso vai ficar muito mais claro. A gente vai poder conhecer o potencial que é esse espaço de Conceição dos Caetanos. E aí é um conceito do rural. Então são negros que trabalhavam na lavoura, muitos vieram, né, com esse exercício, passaram pelas cidades e foram trabalhar na lavoura. E lá ficaram. Mas o conceito do urbano é também importante porque grande parte dessas famílias que cresceram, os Conceição de Caetano, estão espalhados pela nossa capital. Você vai encontrar uma concentração gigantesca, tanto que a estatística prova isso, o censo está provando isso, que um dos bairros mais populosos da população negra é o Jardim Iracema. E quando você vai lá no local saber, você descobre que eles são filhos da família, estão ligados à família Conceição dos Caetanos. Né? Como também tem a Serra do Evaristo, que também é um outro espaço em Baturité, fantástico, né, rico, mas é ainda rural. O urbano está nessas cidades aqui da capital, que nós temos hoje 120 bairros. E se você for observar, mais da metade desses bairros são considerados quilombos urbanos. Pela questão de que da organização. Como é que a gente faz essa identificação como urbano? Ou como que a gente faz pela identificação rural? A rural talvez seja mais fácil, porque essas famílias, né, todos estão concentrados ali, trabalham, tem uma lavoura específica, que eles têm uma economia que os representa, tem uma religiosidade também que representa. E no caso das cidades, tem quase que o mesmo comportamento, porque se você for ver, esses grupos, eles têm uma relação familiar entre eles, coisa muito forte, uma Conceição dos Caetanos, certo? Eu vou te dar um exemplo que eu estou trabalhando hoje, que é Vicente Pison. Vicente Pison, bem próximo aqui desse nosso trabalho, é um bairro que está próximo de outros bairros até, que não são considerados quilombos, por razões de não existir esse lado social, de serem famílias que casam ali, permanecem, que eles têm uma economia local. Então é um bairro que tem uma economia local muito intensa entre eles. As famílias quase todas moram ali, muitos tios, avós, primos, parentes, ali na mesma comunidade, isso é uma característica. Tem a característica de ter uma cultura de subsistência. Eles têm uma feira ali no próprio local, e aquela feira é sustentada pelos próprios moradores. Então eles plantam e vendem seus produtos para eles mesmos. Então é uma economia que transita entre eles muito, muito forte. E tem a religiosidade que a gente percebe que acaba sendo uma característica, que é um aspecto
da existência da cultura negra, né? Então, as religiões de matrizes africanas, que é o que a gente denomina, né? Então, as religiões de matrizes africanas que tiveram origem de seres africanos, certo? Elas também se concentram nessa comunidade. Você vai ter outras formas religiosas, mas há uma concentração muito grande, né, dessa discussão também. Então, isso é uma característica de um espaço quilombola urbano. E aí, se você for conversar com cada um, eles colocam isso, dessa força. Eles sabem o quanto eles representam o bairro. Se você conversar com esses moradores, eles têm uma característica. Não quero sair daqui. Aqui tudo é ser bem servido para mim. Me satisfaz, me dá prazer. Eu não vejo motivo para sair do meu espaço. Isso é uma característica até de ser quilombola. Professor Hélio, eu acho que esse nosso bate-papo no programa Ponto Cego, ele já pode abrir, né, esse olhar, essa compreensão, né, que a cultura negra ela faz parte da cultura brasileira. Então, a raça branca, né, os povos originários, toda essa população que formou essa miscigenação que nós somos, elas representam a nossa cultura. Então, é todos juntos, né, vivenciando a religiosidade, as danças, os alimentos, até vocábulos que surgem, né? Palavras. Palavras. Inclusive, a gente que tem deficiência visual, a gente sempre costuma fazer a nossa autodescrição, né, que nós fazemos sempre na abertura do programa Ponto Cego. Eu queria agora que o senhor fizesse, então, a sua autodescrição para que os nossos telespectadores com deficiências visuais pudessem compreender como é que você faria para demonstrar para eles que somos todos iguais e que não há diferença nenhuma em relação à cor das nossas peles. Bom, eu sou Hélio Amazonas, certo? Tem esse nome abrasileirado, então não tem como não dizer que eu não sou brasileira, sou negro. Embora meus cabelos foram raspados, mas eles são crespos, certo? Tenho uma cor de pele mais escurecida, certo? Que a gente, né, pode até muitas vezes ressaltar, mas ela é uma cor diferenciada, tem um nariz acentuado e lábios grossos, certo? Que são característicos que a gente sabe muito bem que são das personalidades negras. Certo? E minha altura é o máximo 1,74 m. Verdade. O programa Ponto Cego, ele não traz somente a questão da acessibilidade, da inclusão de pessoas com deficiência, ele traz também essa visibilidade para todas as pessoas que formam a nossa sociedade, inclusive as pessoas que são da raça negra, que é a raça afrodescendente, que às vezes algumas crianças nas escolas pensam que não tem essa descendência. Inclusive, nessa nossa fala com o professor Hélio Amazonas, a gente se refere agora a você, professor, que possa estar nos acompanhando, que coloque na sua escola, durante as suas aulas, demonstrando toda essa história, falando sobre o Estatuto da Igualdade Racial, falando da importância que as pessoas conviverem em paz, independentemente de qualquer diferença que elas tenham no fenótipo, né, ou na construção social. Então, o Ponto Cego fica muito feliz, professor Hélio Amazonas, em trazê-lo aqui, para que continue essa discussão sobre a inclusão de todos na sociedade brasileira e mundial. Vamos ao nosso intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta após o nosso breve intervalo no programa Ponto Cego, trazendo no primeiro bloco a questão da consciência negra. E agora, no segundo bloco, nós iremos também tratar sobre a questão de inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência, principalmente utilizando do lazer, utilizando dos assuntos que são tratados em uma coordenadoria da pessoa com deficiência e do idoso, que foi a conversa que nós tivemos, eu e Samuel, com a Mirla Lopes, que é a atual coordenadora dessa coordenadoria, que faz parte da Secretaria de Proteção Social do Estado de Ceará. E eu esqueci de perguntar, Rafael, na minha conversa com o professor Hélio Amazonas, vou perguntar a você a pergunta que eu iria fazer para ele, e você vai responder na visão dele, ou do que você acharia que ele me responderia, ok?
Eu queria perguntar ao professor Hélio quais são as dores sociais que a pessoa negra enfrenta? Será que são as mesmas dores sociais que a pessoa com deficiência visual, por exemplo, enfrenta? Eu acho que sim, também. Né? A questão da cor, a questão do preconceito, né? E esse preconceito já está instalado na sociedade, né? É um preconceito estrutural. E a falta é a mesma coisa que um deficiente também, né? A falta de oportunidade no mercado de trabalho. São coisas que estão, se pôr numa balança equilibrada, né? São duas coisas que têm essa relatividade, né? Pessoas que precisam encontrar os seus espaços, buscar o seu lugar na sociedade. É isso que vai acontecer nessa nossa conversa que eu tive com o Samuel e a Mirla Lopes, mostrando quais são os espaços públicos que o governo se preocupa em tornar acessível, quais são as atividades propostas por um gestor, né, que compreende essa necessidade de colocar Estado, sociedade, família, todos unidos num processo de utilização dos equipamentos de cultura, de lazer. Então foi uma conversa bastante interessante que vamos acompanhar agora com Mirla Lopes, da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência do Idoso do Estado do Ceará. O programa Ponto Cego tem a alegria de receber hoje a senhora Mirla Lopes, coordenadora da Política Pública do Idoso e da Pessoa com Deficiência do Estado de Ceará. Seja bem-vinda ao nosso programa, Mirla. Obrigada, Paulo, Samuel, pelo convite. Estou muito satisfeita e feliz em contribuir com este programa de alcance social. E permitam-me fazer minha autodescrição. Sou uma mulher de pele branca, possuo cabelos abaixo do ombro, ele naturalmente é castanho, mas possui umas luzes na cor mel. Estou usando uma roupa na cor preta e do meu lado direito eu tenho o Samuel e do lado esquerdo o professor Paulo. Isso mesmo, viu, pessoal? Estamos aqui recebendo a Mirla. Eu já vou perguntar para vocês sobre um equipamento que temos aqui no estado do Ceará, né? E a Praia Acessível. Eu já fui na Praia Acessível, já sou um dos usuários de lá, gosto bastante daquele equipamento, né? Foi uma ideia maravilhosa. Eu te pergunto, como a sociedade está trazendo feedback sobre esse projeto Praia Acessível? O projeto Praia Acessível, ele tem um grande alcance. Nós estamos com quase 10.000 atendimentos no Praia Acessível, de atendimentos de pessoas que necessitam utilizar o equipamento para ter acesso ao lazer, à praia, à felicidade de acessar aquele equipamento e ter, na sua primeira vez, o contato com o mar. É muito gratificante esse programa, saber ouvir das mães, ouvir da pessoa que está ali recebendo aquele direito, que na verdade está exercitando e exercendo o direito ao lazer, que é um direito constitucional e previsto para todas as pessoas, né? Então, não só as pessoas com deficiência, não só as pessoas, mas todo cidadão, toda pessoa humana, ela necessita um ingresso ao lazer. E eu costumo dizer que a Praia Acessível, ele é um equipamento inclusivo e que desfaz a exclusão. Porque quando as políticas públicas elas acontecem, elas estão presentes, elas se fazem valer, as deficiências elas se esvaziam e as pessoas se igualam. As pessoas não sentem a diferença, porque estão incluídas como devem ser na sociedade. Mirla, para os telespectadores que estão assistindo a gente e que têm interesse também de ter acesso a esse equipamento, quantos temos aqui no estado de Ceará e onde estão localizados? Atualmente nós temos implantados 5 praias acessíveis do estado de Ceará. A última que foi inaugurada agora é a de Camusim, Praia Centro. Foi inaugurada dia 29 de junho. Apenas dessa praia nós não temos ainda quantitativo de atendimentos. Foi iniciada agora, estão iniciando os trabalhos e o acesso da população à Praia Acessível de Camusim. Já temos
implantadas e em efetivo andamento 4 praias, que é a de Fortaleza, Praia Iracema, Estação Iracema, Caucaia, Cumbuco, Aquiraz, Estação Prainha, e Aracati, com a Estação Majorlândia. Todas essas estações estão em pleno funcionamento, funcionam de quarta a domingo, no horário de 8 a 1 da tarde. A pessoa que deseja ingressar, que deseja ter acesso a esse equipamento, ele pode fazer o acesso através da Secretaria de Turismo aqui em Fortaleza. Tem uma página específica do Praia Acessível, acessa através de agendamento e também por demanda espontânea. Chegou ao equipamento do Praia Acessível, deseja fazer uso daquele equipamento, você terá uma equipe posta e treinada para fazer o acesso ao equipamento do Praia Acessível. Só para terminar essa parte da Praia Acessível, para as pessoas que têm essa curiosidade, o que encontra lá nesse equipamento? Como ter acesso, como é que um usuário de cadeira de rodas vai até a água? Como é que é feito tornar acessível? A nossa Praia Acessível, ela conta com uma cadeira específica, ela é uma cadeira importada, anfíbia e flutuadora. Ela permite, na verdade a nossa estrutura, ela compõe acessibilidade de rampas, ela compõe o banheiro acessível, o vestiário. Então, as pessoas que chegam lá, elas podem ir como se fosse a um shopping, ir lá fazer tem esse acolhimento da equipe treinada para fazer o acolhimento, o vestiário, a troca de cadeiras, não é feito. Para as crianças autistas que não gostam da praia, que têm medo de chegar à água, tem uma piscina, que aí faz o primeiro contato, aquele primeiro contato com a água e vai perdendo o medo e superando desafios. Temos também o vôlei adaptado. As pessoas que desejam praticar esporte, nós temos o vôlei adaptado, temos o frescobol. Então, todos esses equipamentos você encontra indo ao Praia Acessível. Qualquer praia acessível do estado de Ceará tem todos esses equipamentos. Mila, como é que está hoje a estrutura da coordenadoria da pessoa com deficiência do idoso? Vocês têm ainda a imprensa Braille, a gráfica Braille, tem pessoas com deficiência trabalhando na coordenadoria. Fala um pouco para a gente. A coordenadoria, nós temos uma pessoa, representante da comunidade da pessoa com deficiência, que é o Lucas, que era, inclusive, presidente do CEDEF até pouco tempo, e agora ele ingressou na nossa equipe e é o nosso representante da comunidade. Temos também, como representante do idoso, uma senhora que está na nossa coordenadoria, a dona Eleudi. Ela possui 65 anos e todos os dias ela está dando o seu plantão, dando a sua contribuição e muito ativa e participativa das nossas articulações. Está funcionando a gráfica Braille? Não, o Braille é um sistema que é destinado à educação, é uma política, na verdade, ligada à Secretaria de Educação. Os alunos que possuem baixa visão ou que ou pessoa cega que necessitam de um material em braille ou ampliado, é feita uma comunicação via CRED para o Centro de Referência de Educação do Estado de Ceará e aí é disponibilizado essa acessibilidade para os alunos. Existe um trabalho também muito importante de acessibilidade, que é a CIO. Fala um pouco sobre essa central de intérprete de Libras, como é que ela funciona, como é que a pessoa pode ter acesso a esse trabalho realizado lá. A CIO, ela é uma central de intérprete de Libras que está dentro da nossa coordenadoria. Ele funciona com 5 intérpretes, 2 intérpretes estão diariamente prontos para atender a demanda espontânea. Os outros 3 intérpretes é feito
através de agendamentos, deslocamentos e atendimentos extra-Copid, em INSS, DETRAN, agências bancárias. Quando é solicitado em algum equipamento de saúde, eles também acompanham as consultas, faz a inclusão também das pessoas no setorial da saúde, apesar da saúde também ter uma central de Libras, mas quando aciona a central de Libras ligada à Copid, eles também disponibilizam esse atendimento. Mirla, me conta um pouquinho assim sobre o eixo, quais são esses eixos que comportam dentro da coordenadoria? A Coordenadoria de Políticas Públicas, ela serve a duas pastas, né, atualmente. Tanto a pessoa idosa como a pessoa com deficiência. E nós atuamos no que nós chamamos de eixos. O primeiro eixo dele é o eixo político. Como é que se dá esse eixo político? É a interiorização da política pública do Estado no município. Hoje nós contamos com 43 certificações e 41 municípios certificados como promotores da política da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. E o que isso é importante? Sim, é importantíssimo, porque nós vamos ao município, apresentamos a política estadual para o município constrói um plano que deve ser aprovado pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa ou da pessoa com deficiência. A partir de então, eles nos enviam a Copid e nós iremos iniciar o monitoramento da execução desses planos. Através desses planos, por exemplo, Sobral já contactou com a nossa coordenadoria para implementar também a central de Libras em Sobral. Já veio verificar como é que funciona, como é que faz os editais, o que precisa para montar a central de Libras. Então, assim, há uma inclusão, há uma disseminação dessa política se interiorizando nas várias regiões. Os municípios são convocados por reuniões, são solicitados a participar de uma sensibilização. A partir dessa sensibilização, eles dizem se querem aderir ao plano e eles querendo aderir a esse plano, nós fazemos um webinário de formação. Damos uma formação e, após, inicia o assessoramento para a construção desse plano que parte do município. E isso é importante que se diga, que se frise, ele parte do local, do que você tem, do que você necessita. Paracuru, por exemplo, é uma região litorânea e aderiu ao plano. E a partir desse plano ela teve conhecimento do Praça Acessível, já nos convocou para levar o Praça Acessível até Paracuru. Importante também frisar que o plano ele tem contemplado várias secretarias, então a gente convida que pelo menos 4 secretarias participem desse plano. A Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social, a de Infraestrutura, porque não se pode dar acessibilidade sem ter essa acessibilidade, essa conscientização na nossa Secretaria de Infraestrutura. E outra pode ser turismo ou saúde. A saúde também é essencial que participe da construção desse plano. Cada uma dessas áreas, eles traçam metas e há as ações e buscando um resultado prático no final. Esses dois eixos, idoso e pessoa com deficiência, eles são bem, são políticas muito grandes. Principalmente a da pessoa com deficiência é bem transversal, são várias pastas dentro do mesmo eixo. A coordenadoria, ela consegue entender todos esses dois eixos e consegue abraçar de uma forma bem eficaz? Como é que nós dividimos? Nós dividimos o nosso trabalho em assessoramentos da política da pessoa idosa, fica entre a minha pessoa e a assessora de políticas públicas, e a outra política fica com mais 2 pessoas, que no caso é o Lucas, que era o presidente do CDF, e mais uma integrante da nossa pasta, a senhora Aila,
que faz parte também do planejamento. Ela tem especialização em planejamento e gestão e dá esse suporte para os nossos programas. Além desse eixo esse eixo político que eu falei para você, nós temos um eixo formativo também. E esse eixo formativo ele se dá através dos cafés inclusivos, se dá através dos cursos, dos webinários, que são destinados aos municípios, preferencialmente aos municípios que aderiram ao nosso plano. Então, o curso de acessibilidade arquitetônica foram disponibilizados 2, só este ano. Tem mais um previsto agora para o segundo semestre. Curso de comunicação acessível também foi disponibilizado, um no primeiro semestre, vai ser outro no segundo semestre, até porque nós estamos recebendo demandas de outros municípios estão integrando a esse projeto, promotor cearense da política da pessoa idosa, da pessoa com deficiência. Então, a gente sempre está renovando e pactuando com esses municípios essa questão de acessibilidade. Mila, nós sabemos também que você é professora concursada. E como é que uma mãe ou um pai, um familiar que tem uma criança, um jovem com deficiência, pode procurar o governo do estado de Ceará para que aquela criança possa ser matriculada em uma escola e ter todo o acesso, né, a um processo de cuidados, de inclusão e acessibilidade? Dentro da rede estadual, há uma coordenadoria para essa comunidade de pessoa com deficiência. A pessoa surda, né, que ingressa e é matriculada na rede estadual, ela recebe uma informação via CRED para que seja contratado um intérprete de Libra para acompanhar aquele aluno. Se a escola possui 2 alunos que têm essa dificuldade de inserção no meio estudantil, aquele professor vai acompanhar os 2 alunos se for no mesmo horário. Caso não seja, a contratação será de 2 professores, que irá acompanhar toda a sua vida estudantil, desde o primeiro ao 3º ano do ensino médio. Se eles forem para a rede técnica, se eles fizerem um curso técnico, eles irão acompanhar, inclusive, o estágio daquele aluno. Então, é feito a partir da matrícula desse aluno, é informado o CRED e o CRED faz a informação ao Estado para contratar aquele professor para conseguir dar acessibilidade e o direito à rede estadual de educação. Mirla, fala aí para os nossos telespectadores como é que nós podemos entrar em contato com a coordenadoria, né? A coordenadoria ela fica localizada na rua Valdetário Mota, 970, do bairro Papicu. Mas você pode também acessar pelos canais de WhatsApp, 99-413-1000, 99-417-1000. E nós agradecemos a presença da Mirla Lopes, desejando já muito sucesso na sua gestão, né, que o Estado de Ceará realmente contribua bastante para os processos de inclusão e acessibilidade. E em outros momentos podemos discutir outros assuntos aqui no nosso programa Ponto Cego. Você será sempre bem-vinda, Mirla. Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. E estamos com a coordenação sempre de portas abertas para fazer qualquer esclarecimento, participar de fóruns, webinários, o que vocês necessitarem. Estamos a apoiar também a luta de vocês. A luta de vocês também é nossa luta. Obrigado, viu, Mirla? Mais uma vez, uma entrevista, um bate-papo, né, bem interessante. É importante trazer essas pessoas que estão na gestão dos processos de inclusão e de acessibilidade. Hoje contamos já com esse anúncio da Mirla, né, que teremos novas praças acessíveis e praias acessíveis também, para que todos possam usufruir, não só do lazer, mas desse encontro social entre as pessoas. Você fica feliz também, Rafael, de ter à disposição o programa Ponto Cego da TV Assembleia para trazer essas pessoas e levar essas informações para que todos compreendam da importância e da necessidade de estarmos contribuindo com a Lei Brasileira de Inclusão, com a consciência negra, com as escolas recebendo alunos de diversos matizes. É muito importante, o programa Ponto Cego está atingindo seu objetivo, sua meta, né? Que é jogar luzes nos problemas que passam desapercebidos pela maioria da sociedade.
E esse, o papel, o programa Ponto Cego, ele está fazendo, né? Trazendo representantes, falando sobre políticas públicas, sobre acessibilidade, sobre inclusão social. E hoje foi um programa muito cheio de riquezas, de informações, né, professor Paulo? É verdade. E como o nosso slogan diz, né, quando esta luz acender, você vai nos conhecer de um jeito como você nunca viu. Então, até o nosso próximo encontro, com mais um programa Ponto Cego, aqui aguardando com toda certeza, em algum momento estaremos aqui conversando, se Deus quiser, com o nosso governador eleito, o Eumano de Freitas. Até lá! Tudo vai mudar.